Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é o trecho de um bate-papo que eu participei no podcast Experts Brasil, onde o entrevistador me perguntou como que eu comecei a minha carreira em tecnologia. Então, se você já teve curiosidade de entender como que alguém com mais de 17 anos de experiência começou com TI, talvez a minha história te ajude a entender, a te inspirar, e qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Mas antes de eu começar a fazer pergunta, eu acho que relevante, né? Falar um pouquinho do Luiz ali, como que o Luiz construiu a carreira dele na parte de tecnologia, até virar professor e até se dedicar hoje em dia muito à educação de tecnologia. Beleza. Bom, eu sou de Porto Alegre, sou gaúcho, né? Não moro em Porto Alegre já tem muitos anos, mas morei minha infância em Porto Alegre. E com 6 anos, mais ou menos, eu recordo de ter usado um computador a primeira vez, e para jogar joguinho, obviamente, nada sério. Né? Tinha um familiar que foi o primeiro familiar da família a ter computador, e eu me lembro que na época eu perguntei o que eu podia fazer para trabalhar com aquilo, né? Tipo, eu quero fazer isso aqui quando crescer, né? Para mexer no computador. E na ocasião ele me mencionou que eu tinha que fazer tecnoinformática, né? Mas foi aquela coisa bem de criança, né? Depois disso eu quis ser médico, bombeiro, astronauta, um monte de coisa aleatória, né? E muitos anos depois, isso já no ensino médio, eu recordo que um pessoal, tu vai conhecer, mas talvez nem todo mundo do podcast conheça, né? O pessoal da QI, que é uma rede de escolas de informática muito grande aqui no estado, eles fizeram uma palestra na minha escola e eles venderam um sonho dourado de trabalhar com informática, né? Então, já nem lembrava mais dessa ideia, mas eu lembro da ocasião era um formando da QI, né, dando uma palestra para nós, e ele falava sobre a carreira de tecnoinformática, né, que tu trabalha no ar-condicionado, não sei o que e tal, aquela coisa. E eu que moro numa cidade há muitos anos, que é uma cidade basicamente industrial, eu moro em Gravataí, né, tem um polo industrial muito forte, vive de GM, Pirelli, etc. Aqui o pessoal, o normal é tu ir trabalhar na indústria, né? Tu fazer serão, terceiro turno, né? Aquela vida mais dura de quem já trabalhou na indústria sabe, né? Não é o meu caso, eu não trabalhei. E então alguém te vender aquela ideia de que, cara, tem um outro caminho, né? Tem um caminho que tu vai trabalhar mais com a cabeça e menos com os braços e tal, soou interessante. Né? Mas, novamente, aquela coisa que foram inputs que eu fui tendo e que, ao longo dos anos, foi fazendo sentido, não foi uma decisão premeditada. Né? Eu brinco que eu não escolhi a área de tecnologia. A área de tecnologia que foi me escolhendo ao longo da minha vida. Porque quando eu terminei a escola, né, eu estava fazendo um técnico em eletrônica no Senai justamente para trabalhar na indústria. Né? Porque é o que tem emprego aqui na minha cidade. Né? Não tem emprego de informática aqui, salvo uma ou duas empresas que contratam. E então falando aí de 2000, início dos anos 2000, né? Então não existia trabalho remoto, que não existe agora, essas coisas não existiam. Então o meu destino estava me indicando mais, me jogando mais para a linha de trabalhar na indústria, que era normal na minha cidade, mas eu tinha sinais aí de que tinha um outro caminho. E quando eu me formo na escola e depois me formo em tech eletrônica, eu não tenho idade para trabalhar na indústria ainda, porque eu me formei muito cedo, né? Eu comecei a estudar cedo e enfim, por uma série de fatores, eu me formei com uma idade eu me formei mais novo do que o normal. Então eu não podia trabalhar na indústria porque eu tinha que ter 18 anos e eu estava com 16, 17. E aí então eu não fui parar na indústria por um acidente, né, de faixa etária. E entra então a época de faculdade, eu não consigo passar no vestibular que eu queria fazer vestibular na época na Federal, mais para a área de comunicação. Né, eu queria trabalhar muito na área de audiovisual. Né, eu tinha, na época da escola, eu fazia curtas, me envolvia com teatro, me envolvia com outras questões mais de audiovisual, assim, com o pessoal. E aí eu não passo no vestibular da URGS e começo a trabalhar no plano B, né, que na época surgiu a ideia de Enem, ProUni, etc. Né, começo a trabalhar no plano B, então, que era tentar ir para uma privada com bolsa. Só que aqui na minha cidade,
não tem também cursos ligados a audiovisual, né? Então, tinham cursos mais tradicionais, era administração, cursos de licenciatura, e tinha o curso de computação, né? E aí eu pensei, cara, uma coisa que eu gostava muito, eu considerava uma hipótese de carreira na época muito legal, era trabalhar com computação gráfica, mas na linha de audiovisual, né? Então eu brincava, pô, vou trabalhar lá fazendo o próximo Final Fantasy, eu vou trabalhar lá, ou trabalhar na Pixar, fazer o próximo Toy Story, sei lá, nessa linha mais de 3D e tudo mais. Daí, beleza. Na minha cabeça fazia sentido fazer uma faculdade por causa de uma disciplina, né? Porque tem só uma disciplina de computação gráfica na faculdade inteira. Né? Mas fazia sentido, né? Foi bem coisa de gente nova. E eu coloquei, né, nas opções de curso, eu coloco, então, os cursos que realmente me interessavam, que era na linha de audiovisual, era cinema, era publicidade, etc. Embora eu sempre fui alguém mais introspectivo, eu me via muito trabalhando no backstage desse tipo de trabalho, né? Editando vídeo, esse tipo de coisa. E só que, né, como provavelmente existe uma série de análises para eles fornecerem as bolsas, eles olharam um monte de cursos que eram longe, em outras cidades e tudo mais, e, cara, eu botei uma opção que era a 2 quilômetros da minha casa, né, que era a faculdade aqui de Gravataí, que era a UBRA. E acabei ganhando bolsa, então, para fazer ciência da computação. Né? Então, em 2006, eu começo a cursar ciência da computação na UBRA, sem sequer ter computador, né? Não tinha nem computador na época, estava só fazendo a faculdade porque eu realmente consegui bolsa, não tinha condições nenhumas na época. E aí começou, né? Comecei a trabalhar com isso. Para minha sorte, e aí entra mais sorte do que juízo, né? O mercado ele sempre foi bom e de lá para cá ele tem só melhorado, salvo alguns soluços, né? Que eventualmente tem e tal. E uma semana antes de eu começar a faculdade, de fato, as aulas da faculdade, né, com uma matrícula na mão, eu já consegui um estágio. Então, eu fui aprendendo ali no serviço, né, fui minha escola de informática, fez esse primeiro estágio. E só que, como todo estágio, né, principalmente em prefeitura, eu tinha um prazo de validade lá dentro. Né, então, eu tinha no máximo 2 anos para trabalhar lá. Então, eu aproveitei tudo o que eu pude, né, aprender lá dentro, né. Então, inclusive, uma coisa que eu digo pro pessoal sempre, né? Como é que eu soube que eu ia me especializar na área de programação, né? Que essencialmente eu sou um dev. Eu fui testando várias coisas nessa época, né? Então eu tinha muita liberdade na prefeitura para testar coisas. Então eu tentava ajudar em outras coisas e tal. Então eu mexi com edição de imagem, com edição de vídeo, com programação, com infra, com redes. Tudo que eu podia fazer, que eu podia experimentar, eu experimentei. Né? E aí eu vi que na área de programação eu curtia mais. Né? Eu gostava mais de resolver os problemas, resolver os softwares, entender a necessidade do cliente e tal. Então eu decidi que eu ia seguir por esse caminho. Então quando deu 1 ano mais ou menos de estágio, estava encaminhando então para o 2º ano, né, começou a contagem regressiva ali para eu cair fora, né, eu comecei a me especializar mais na área de programação. Né, então eu comecei a pegar com meus professores da faculdade na época, tentar entender o que de fato tinha mais valor, o que de fato poderia ser uma tecnologia que valesse a pena eu me dedicar muito a ela, porque faculdade de computação a gente vê um leque absurdo de coisas, né? Então, ciência da computação é um bacharelado, então a gente passava por todas as áreas, por todas as ciências da computação. Então, eu peguei alguns professores que se dispunham justamente a dar mais conselhos, tal, não dar apenas a aula, né, e questionei. Né? E na época o professor falou para mim assim que, isso eu estou falando aí de 2007, que o que bombava mesmo no mercado de trabalho era Java. Na época foi a recomendação que eu recebi, que eu tinha que aprender Java com algum banco SQL, e que daí não ia faltar emprego para mim, que os salários na época, para alguém bom em Java, formado em computação, estava na casa de 3 a 6 mil reais. Né? Isso, estamos falando de 2006, imagina, hoje o salário mínimo é 1.200 reais, eu acredito. Né? Então a gente está falando de 3 a... só que na época, o salário mínimo a gente estava falando aí de, sei lá, uns 600, 700 reais, era uma coisa assim na época, né, que era mais ou menos o que eu ganhava no estágio. Né, e então, falando de, vou pleitear vagas, a gente está falando aí de
né, de, sei lá, 5 a 8 salários mínimos, mais ou menos. Pô, é um baita negócio, então vale a pena se dedicar a isso aí, né? Então eu comecei uma jornada bem forte de me tornar o melhor programador possível naquelas tecnologias que me recomendaram, né? E em paralelo, vaga, submeter a vaga, currículo, etc e tal. E aí eu vi a dificuldade que era entrar no universo de programação, né? Então, o pessoal às vezes tem a ilusão de que é fácil ou vai ser fácil e tal. De fato, tem muita oportunidade, mas o pessoal quer pegar os caras mais prontos e ligeiros possíveis, assim, né? O pessoal não quer pegar apenas na caridade, né? Vou pegar um cara que não sabe nada, vou me ensinar tudo. O pessoal quer a gente mais pronta possível, né? E eu estava longe disso. Imagina que no terceiro semestre da faculdade foi quando eu consegui montar meu primeiro computador. Eu fui juntando dinheiro para comprar as peças. Nessa época eu já morava sozinho, eu saí de casa com 17 para 18, então eu já morava sozinho, a vida era bem corrida e sofrida. Então era aquela coisa, eu fui montei o primeiro computador para justamente conseguir estudar melhor o tal do Java lá na época, que até então eu só estudava na faculdade, no serviço. E comecei a ver o que o mercado ia, né, onde é que eu levava as pauladas no mercado e fui ajustando a rota, né? Tanto que minha primeira vaga, a primeira oportunidade real que eu tive com programação e tudo mais, e que foi onde deslanchou minha carreira, nem foi com Java, né? Foi com C Sharp, e eu fui ajustando a rota conforme eu ia vendo o que o mercado estava pedindo e fui me adaptando, né? E acabei trabalhando com C Sharp e SQL Server aí durante muito tempo, né? Quase 10 anos. E minha esposa brinca até hoje, né? Que eu vim com aqueles papos. Ela acompanhou toda essa noia, né? Tô com minha esposa há 16 anos, né? Então ela acompanhou toda essa noia e ela brinca até hoje, né? Tá aí o Java lá, que atrapalhou um monte nosso namoro lá atrás, né? E tal. Então foi engraçado. Mas depois desse início, o complicado mesmo foi o início. Sabe? O complicado foi o início, depois ali por 2007, da primeira vaga em programação, fiquei 3 meses nela, com 3 meses de experiência como programador embaixo do braço, eu fui para outra empresa, depois outra empresa, fiquei 5 anos numa empresa, foi a empresa que a gente trabalhou juntos. Depois de lá montei minha empresa, não deu tão certo, daí voltei para o mercado, trabalhei mais 2, 3. Mas o ponto de virada para mim foi justamente este início de conseguir me firmar, de conseguir me provar como deve, pegar aquela experiência inicial. Depois, cara, em 16 anos trabalhando com TI, mais de 16, fez 16 em fevereiro desse ano, eu fiquei desempregado 3 dias, né? E só porque eu fiquei 3 dias escolhendo para onde é que eu ia, né? Então, assim, o início, eu diria que é o mais complicado, né? Para a gente começar daqui a pouco o gancho já para falar de mercado, o início foi realmente o decisivo, não desistir, tomar as pauladas, os nãos, etc., ajustar a rota, depois só foi, sabe? Depois foi muito tranquilo. E aí, gostou do vídeo? Eu vou deixar na descrição e logo na sequência algumas recomendações de outros vídeos que eu abordo esse assunto de carreira. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir que você deixe seu like para o YouTube ajudar a promover aqui para mais pessoas. E se você quiser assistir mais vídeos como esse, considere se inscrever no canal. Semanalmente eu lanço novidades por aqui. Combinado? Então um abraço e até a próxima. Valeu!